Com a palavra o deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, senhor relator, demais membros da CPMI e o depoente, testemunha Gilberto Valler Júnior, que também é presidente do INSS. Eu quero começar, senhor presidente, tratando de uma, acho que mais do que aparente, para mim foi uma contradição bastante clara na sua fala, quando o senhor, lá no início do seu depoimento, em relação às perguntas formuladas pelo deputado Alfredo Gaspar, disse ao mesmo tempo que solicitou a exoneração de uma servidora, mas que não se incomoda com a ingerência do ministro da Previdência sobre aquelas pessoas que devem ser da sua absoluta confiança e a nomeação delas. E eu quero começar perguntando, baseado nessa matéria do Metrópolis, ministro aproveita férias de presidente do INSS para fazer mudança, se é Leia Brescia Amorim, diretor de tecnologia de informação, a pessoa que o senhor disse que queria ver exonerado. Confirmo, é ela mesma. E ela continua lá? Continua. Ela, senhor presidente da CPMI, Carlos Viana, e também presidente do INSS, promoveu um dirigente que fez acordos em massa sob suspeito, o senhor falou sobre isso, falou de processos antecessores, chamado Wesley Martins, que é esse cidadão aqui, não sei se é meliante, mas ele assinou acordos com entidades de políticos investigados pela PF. Aliás, quais são os políticos com os quais esse senhor Wesley tem relação, o senhor saberia dizer? Eu não tenho essa informação. Mas ele não está abaixo do senhor? Ele, na verdade, ele é um coordenador que está ligado à Superintendência do Nordeste. Mas está no INSS? Está no INSS. O senhor não teve curiosidade de perguntar quais são os políticos com os quais ele tem relacionamento, apesar de ser publicado na imprensa? Deputado, vou ser bem sincero, eu não procuro vínculos políticos com ninguém, da mesma forma que eu falei para o deputado Luiz Lima. Mas o senhor não procura, mas a imprensa disse que há. Então, eu não sabia nem que a minha diretora de gestão de pessoas era irmã do prefeito de Fortaleza. Eu fui surpreendido com a informação no Metrópolis. Prefeito do PT, inclusive. É, porque assim, a nossa atuação é técnica e verificar se aquela pessoa tem currículo técnico. Tá bem, mas esse cidadão aqui beneficiou entidades ligadas a políticos. O senhor presidente do INSS não procurou saber quem são esses políticos beneficiados por esse cidadão que continua lá. Os fatos foram levantados pela minha diretoria de governança, foram encaminhados para a corregedoria do INSS. Sim. Está a cargo da corregedoria do INSS, que tem total liberdade para poder apurar. Eu não questiono a corregedoria, até mesmo para não dizer que eu estou influenciando a corregedoria. Então, essas ligações de a quem fez, como fez, eu não tenho a informação. Na sua cadeira está sentado Alessandro Stefanuto. Nós perguntamos a ele sobre uma série de pessoas abaixo dele, e ele dizia, presunção de inocência, eu preciso esperar serem apurados os processos. O senhor está falando exatamente a mesma coisa sobre o Wesley. Sabe onde Stefanuto está hoje? Na cadeia. Esse cidadão aqui assinou 53 acordos de cooperação técnica com sindicatos e colônias de pescadores maranhenses que atuam como intermediários na concessão de seguro-defesa em 2023 e 2024, vários sob suspeita, processo contra ele. O senhor não tem medo de ser preso, como foi Stefanuto também? Não tenho, porque eu não estou vinculada a esquema nenhum e nem recebimento. Esse caso do Wesley, eu exonerei assim que cheguei. Quando foi pedido para nomear, eu não nomeei. E entendi, quando a minha diretora substituta nomeia, eu questiono, ainda em viagem, ela fala, procurei na corregedoria e não tinha nada instaurado contra ele, mesmo estando 6 meses depois. Eu vou lhe dizer, e daí, essa morosidade, eu não posso também punir a pessoa pro resto da vida sem a abertura de um processo. Tão logo a corregedoria me traga informações concretas de que ele tem algum tipo de responsabilidade, ele será exonerado e, se for o caso, aplicado a penalidade. Eu sugiro que o senhor tome providência, peça ao ministro exonerar hoje, porque o senhor Stefanuto dizia a mesma coisa. Eu não tenho nada a ver, não fiz nada ilegal. Eu estou errado ou disse, senhor relator? Dizia exatamente a mesma coisa. Eu não sou par do esquema. Depois acharam uma anotação de propina lá para o senhor Stefanuto. O cara que tem lado, a gente descobriu, o lado da bandidagem. O cara que é progressista. Progresso dele da quadrilha que ele representava. Dizia que não tinha nada com isso, tinha presunção de inocência, mas enquanto isso, Luiz Lima, tinha que deixar os ACTs funcionando, porque afinal de contas,
Presunção de inocência. Olha onde nós chegamos, senhor Gilberto Valle. O senhor é corregedor. Foi corregedor-geral da União. E o senhor, quando foi corregedor-geral da União, foi aqui revelado pelo senhor relator, não fez o que tinha de ser feito para que os ACTs fraudulentos lá daquela época pudessem ser devidamente fiscalizados e o roubo dos aposentados ainda lá no passado fossem evitados, fossem pausados. Até me pergunto se não foi por isso que Lula o escolheu, porque Lula, ele gosta de colocar pessoas, pelo que a gente vê ao longo dessa trajetória, que realmente deixam as coisas acontecer sem que haja o devido controle. E aí eu me pergunto também, senhor presidente Gilberto Valle Júnior, até que ponto esse acordo firmado pelo Lula, que o senhor participou com os aposentados, foi um acordo benéfico para o cidadão, porque não deu para o aposentado que foi lesado, não deu para o aposentado direito da lei. Eu queria lhe perguntar por que foi feito isso. 2 vezes o valor daquilo que lhe foi subtraído, mais eventual ressarcimento, tiraram o direito, inclusive, da pessoa recorrer. E mais, aqui foi levantado, eu queria fazer essa pergunta muito objetiva para o senhor. Os roubados pelos sindicatos e pelas associações fraudulentas foram ressarcidos com dinheiro do pagador dos impostos, por nós brasileiros. Os roubados pelos bancos, não, porque o senhor decidiu pedir ao Lula que vetasse o trecho da lei que fazia o INSS ressarcir cidadãos. Porque para o governo Lula e para o senhor é mais importante preservar os bancos do que os sindicatos. Qual é a explicação, senhor Gilberto? Vamos lá, deputado. Primeiro, eu desafio o senhor a achar algum documento que chegou a mim como corregedor-geral da União sobre desconto associativo. Se o senhor achar, o senhor pode me responsabilizar por prevaricação. Se não achar, eu acho que a alegação foi muito leviana de Vossa Senhora. A alegação é do relator, deputado Alfredo Gaspar. O senhor não me acuse de leviano. O senhor me acusou de prevaricador. Então, não, mas se lhe serviu o chapéu, fique à vontade. Okay. Se lhe serviu o chapéu, fique à vontade, senhor Gilberto. Sabe por quê? Porque isso está demonstrado ao longo dos tempos. Ou o senhor aprova a gestão do Carlos Lupe? O senhor aprova a gestão do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe? Eu nunca fiz parte da gestão de Carlos Lupe. Não estou perguntando se fez parte, perguntei se aprova, sim ou não. Eu não tenho que aprovar ou não. Eu não tenho que avaliar a gestão de Carlos Lupe. Mas se a gestão deixou roubar nesse ponto, o senhor não pode avaliar, então o senhor, sinceramente, também tem lado. Como teve o Alessandro Stefanuto, que veio aqui e hoje está preso. Então, é mais uma mentira do governo Lula. Colocamos alguém para sanear o INSS. Está aí, a roubalheira continua. Foi feito por amostragem a questão. Senhores, o colega parlamentar tem a liberdade da palavra. Não, o colega parlamentar tem a liberdade da palavra. Mais um minuto para o deputado Marcel Van Hatten. Mais um minuto para o deputado Marcel Van Hatten, por favor. Senhores, ele tem direito à palavra, assim como os senhores têm também. Os dois próximos são os senhores, praticamente. Pode desacatar a pessoa que... Senhores, o parlamentar tem liberdade de palavra. Eu não desacatei ninguém, deputado Marcel Van Hatten, por favor. Eu não desacatei ninguém. Continue, por gentileza. Eu estou falando que a roubalheira continua e o próprio Gilberto Valle admitiu isso. Quando ele diz que é feito por amostragem, que não tem capacidade de fiscalizar, que os bancos... Aliás, é só ver os comentários, por exemplo, na rede social, no YouTube, está cheio de aposentados dizendo, de novo me vem um desconto de um banco de R$500, eu não sei que serviço foi esse. O senhor reconhece que não tem capacidade de fiscalização. O relator diz que os bancos não têm a fiscalização externa que deveriam ter. Aliás, o Banco Central não consegue fazer tudo. Então, quer dizer, na verdade, esse consignado, sinceramente, não deveria nem existir. Porque se tem possibilidade de um roubo nessa monta, por que ele existe? Ele é positivo para muito aposentado? É. Tem muita gente que precisa? Claro, porque afinal de contas, ainda mais sob esse governo, as pessoas ganham cada vez menos e recorrem a um consignado em cima de um valorzinho desse tamanho numa aposentadoria de alguém que prometeu picanha e cervejinha e está entregando mais pobreza para o povo brasileiro. E, aliás, não só mais pobreza para o povo brasileiro, a falta de atendimento, porque outra mentira que foi contada, e aí o senhor Gilberto Valle Júnior aqui vem com uma série de desculpas, mas elas não cabem, que a fila ela cresce porque a demanda é mais alta. Não importa, foi prometido uma coisa. Foi prometido o quê? Reduzir a zero a fila. Foi o que o Lula disse.
Se pelo menos mantivesse aquilo que o Bolsonaro deixou quando saiu de 1 milhão, olha, acho que já seria pelo menos algo, né, com pandemia e tudo, seria algo aceitável. Mas ainda assim aceitável sob o ponto de vista da promessa de manter uma gestão razoável, porque o certo é cumprir a promessa de zerar a fila. E sabe por que essa fila não está zerando, que é uma das coisas que eles não gostam de dizer? Porque eles estão usando o dinheiro do INSS, senhor presidente, para pagar o custo da roubalheira dos sindicatos e das associações. O mesmo que eles não estão fazendo com os bancos, porque os bancos podem, no governo Lula, roubar à vontade, e o contribuinte não é chamado a ressarcir, e aí depois o problema que fique com quem está sendo roubado, com o aposentado que não ganha de volta. Agora os sindicatos, que nem o do irmão do Lula, as associações, essas picaretas todas que com carro importado na garagem, relógio de luxo, tudo revelado aqui em fotos, esses o governo pega o dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos, da pessoa que está ralando para no fim do dia ter muitas vezes um salário mínimo para ir pagar o aposentado que foi roubado. Então essa é a incoerência desse desgoverno do Lula que a gente aponta aqui. Senhor presidente, sinceramente, e concluindo, agradeço a tolerância de Vossa Excelência e a Justiça, também com minha fala que foi interrompida, eu só queria que o INSS hoje estivesse realmente nas mãos de alguém que fosse sanear e reduzir a fila. Mas a pessoa que está sentada aqui não tem condição nem de exonerar uma pessoa que foi colocada pelo ministro da Previdência, nem muito menos outra que é suspeita de roubos no INSS. Lamentável, senhor presidente. Pois não, presidente, eu pedi a Vossa Excelência que informasse ao Gilberto que ele pode responder as perguntas agora. Não, ele pode responder. Ele pode responder. O tempo é dado com toda a liberdade para ele. Dar o tempo perfeitamente. Ele responder, por favor. O senhor gostaria de responder? Sim. Pois não. Vamos lá. Primeiro, a Controladoria Geral da União tem áreas. Tem a área de fiscalização da auditoria, tem a área de corregedoria, que é indício de irregularidade praticada por servidores, e tem a área de ouvidoria, tem a área de transparência. Eu era titular da área de corregedoria. Nunca chegou uma denúncia de desconto associativo para a área de corregedoria. Nunca. Se chegasse, com certeza não ficaria sem apuração. Todas as denúncias referentes ao Ministério da Previdência foram apuradas diretamente pela CGU ou foi determinada que o INSS fizesse. Todas. Inclusive aquelas que havia omissão, a gente conversava com a auditoria para poder fazer o levantamento. A questão da auditoria do desconto associativo, todas as vezes que a gente verificou o relatório, todos os fatos, a auditoria levou a gestão do INSS para uma solução dentro do INSS. E por isso o ex-presidente Alessandro Stefanuto foi retirado, porque não atendeu às recomendações feitas pela auditoria. Era uma questão inicialmente de gestão e não de fraude. Fraude, corregedoria. Gestão, presidente do INSS. Então, primeiro, para alertar a questão do desconto associativo. Quanto ao segundo, por que de ser vetado a questão da lei? Porque o INSS não é seguradora de banco. O INSS é seguro de pessoas. O INSS não tem orçamento para custear dívida ou fraude praticada por banco. Se a gente coloca que cabe ao INSS pagar, e se o senhor ou outro falar que o rombo de empréstimo consignado é 1 bi, eu tiro de onde para custear, para ir até o fundo garantidor? Como a gente sobrevive esses 30 dias? Ele é um pouco diferente da questão do sindicato. De onde a gente tira esse dinheiro para poder buscar o fundo garantidor? E daí o que acontece? Nós temos julgado da Justiça confirmando esse entendimento. Não cabe ao INSS pagar diretamente qualquer fraude em empréstimo consignado. É o tema 183 TNU, assegurando que a responsabilidade primária é da instituição financeira. Inclusive, ela é regrada pelo Conselho Monetário Nacional, ela tem dinheiro e não é justo que aposentados e pensionistas paguem por uma dívida ou uma fraude praticada por quem tem dinheiro.
Esse é o primeiro ponto. Segundo, por que foi diferente do desconto associativo? Do desconto associativo ficou comprovado que associações mancomunadas com servidores do INSS estavam fraudando aposentado e pensionista. Todas essas outras fraudes ou irregularidades praticadas por instituição financeira não têm participação de agentes públicos. É uma irregularidade de fora para dentro. Não é a mesma situação. O acordo foi benéfico, altamente benéfico. O Código de Defesa do Consumidor, tão falado de pagar em 2 vezes, ele não se aplica inteiramente para órgãos públicos. Isso está numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão da ABRINC contra a União, falando que estava em mora o Congresso Nacional em definir um Código de Defesa de Usuário de Serviço Público. Essa decisão foi, se não me falha a memória, do ministro Toffoli, em 2013, eu posso levantar, e foi editada uma lei para tratar dessa situação, que é a Lei 13.460 de 2017, que regula, é o Código de Defesa do Usuário de Serviço Público. Não há uma relação de consumo, INSS e desconto associativo. O INSS não ganha pelo desconto associativo, não é um produto comercializado pelo INSS. O INSS, na verdade, faz a facilitação entre a associação e o usuário. Então não cabe a ele pagar em dobro algo que ele não recebeu. Qual foi a definição? Esse prejuízo são pessoas altamente vulneráveis, são aposentados e pensionistas. Quem vai pagar? A gente vai falar, procure a justiça, 6 milhões de novas ações? Não acho que é justo. Vai falar, procure as associações que são fantasmas? Não tem garantia. A determinação foi: pagamos, adiantamos e vamos atrás de quem realmente deu causa. E para isso, fomos rápido. No dia 5 de maio, dia 4 de maio, instauramos 12 processos de responsabilização de pessoa jurídica contra entidades fantasmas e contra aquelas que tinham indicativos de pagamento de propina. E só a cautelar para poder assegurar essa situação bloqueou 2,8 bilhões de reais. Pagamos 2,9. Estaríamos em déficit de 100. Numa segunda rodada, CGU abre 40 processos de responsabilização contra instituições das mais variadas irregularidades. É porque não respondeu à auditoria, porque trouxe documento falso, porque juntou comprovação através de gravação de áudio. E com isso se conseguiu bloquear mais 3,3 bilhões de reais dessas instituições. Então nada mais se fez do que adiantar para quem mais precisa, para quem era injusto ficar com prejuízo, o Estado pagou inicialmente para poder ir. Saiu do orçamento do INSS? Não. Foi editada com autorização do Supremo Tribunal Federal uma medida provisória com crédito extraordinário. Então não foi do orçamento do INSS. Aposentado e pensionista não foi prejudicado 2 vezes. Na verdade, saiu de um crédito extraordinário que a ideia é repor tão logo esse dinheiro entre. Não, infelizmente, não está na mão do INSS, não está na mão da AGU a liberação desses recursos. Tem dinheiro apreendido, tem valor encontrado em conta corrente, tem carro apreendido, tem casa, imóvel e obras de arte. Mas a Justiça, ela tem o seu tempo para poder reparar a administração pública. Tão logo repare a administração pública, todos nós seremos ressarcidos. É tirar de quem tem mais para quem foi lesado, para quem foi prejudicado. Eu não posso ver um aposentado que teve R$600 de desconto e falar, espere a Justiça. A gente precisava agir de maneira rápida. E 3 meses após a operação sem desconto, tivemos o primeiro pagamento. Adiantamos esse valor. Ele não ficou no prejuízo. Se foi um prejuízo de toda a sociedade até então, todos nós dividimos esse prejuízo e não o aposentado e pensionista, que é quem mais precisa. Tiramos de todos para compartilhar, para voltar para todos. E a gente vem atuando diuturnamente para isso. A AGU não foi omissa em momento nenhum, e o INSS não foi omisso, tão logo descobrimos e ingressamos. E mais,
todos os valores pagos por instituição, e a gente tem esse valor por cada instituição, nós oficiamos a Advocacia Geral da União em novembro, pedindo para entrar com ação regressiva contra cada instituição do valor já desembolsado relativo àquele valor. E a AGU já ingressou e já conseguiu algumas liminares, já conseguiu bloqueio de bens, já conseguiu bloqueio de conta. Esse dinheiro, como foi determinado pelo presidente Lula, não recairá nos ombros de todos nós. Sairá de quem realmente deu causa para poder pagar. Mas não era justo que aposentados e pensionistas ficassem no prejuízo até o fim desse processo. Não é justo para quem mais precisa ficar no prejuízo. Senhor presidente, eu preciso só esclarecer. Excelência. Não, só para esclarecer. Presidente. Eu nunca falei que os contribuintes têm que pagar o prejuízo causado pelos bancos. Foi distorcido aqui. Acho que nem dos bancos, nem do sindicato. Pois não, Esse é o Excelência. ponto. Tá bem Inclusive, claro. o sindicato do irmão do Lula não foi logo no início instado a devolver Excelência. o dinheiro. Só mais tarde foi alvo de investigação. Pois não, É bom Excelência. lembrar essas coisas. Pois não. Aprendeu. Com a palavra o deputado Paulo Pimenta. Desenhou bem, né? Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!